Fala galerinha do nono ano, beleza? Professor Felipe Braz de matemática na área e hoje a gente vai estudar uma coisinha bem legal que se chama de radicais ou radiciação, beleza? É a mesma coisa, a mesma ideia. Isso você vai encontrar no seu livro, tá? No capítulo 4, página 36, beleza? Vamos lá, vamos aprender isso aqui. Primeira coisa que a gente vai entender é como identificar e os elementos de um radical ou de uma radiciação, tranquilo? Como a gente já viu na aulinha de potenciação, quando a gente olha uma multiplicação a gente já sabe, né? Porque ou tem um xizinho, ou tem um pontinho. Quando a gente olha uma divisão a gente já sabe porque tem esse símbolozinho aqui. Quando a gente tem potenciação a gente tem um número normal e tem um filhotezinho em cima. A gente já sabe que se trata de uma potenciação. Mas e no caso do radical, da radiciação? Como é que eu consigo identificar? Você vai olhar esse símbolozinho aqui, ó. Sempre que você olhar esse símbolozinho aqui, você vai estar diante de uma radiciação, beleza? Aqui dentro você vai ter alguma coisa que vai ser um número, claro, né? Eu vou chamar aqui de B para ser um número genérico, tá? Não fica com medo de letrinha não. Eu sei que a sopinha de letrinha às vezes dá medo, mas eu coloquei B para ser genérico, pode ser qualquer número, não estou especificando se é 2, 3, 4, etc. Coloco B, B pode ser qualquer número, beleza? E eu vou ter sempre um número também nessa região aqui que eu vou chamar de N, tá? Beleza? E aí eu vou ter uma igualdade e vou ter o resultado, que eu vou chamar de X aqui no caso, tá bom? É só para colocar letras para identificar. Mas esses caras, eles recebem nomes. A gente dá nomes para eles, tá? Essa barrinha, que é pela qual eu identifico se eu estou diante de uma radiciação ou não, ou de um radical, o nome dessa barrinha é o radical. Beleza? Agora é o seguinte, ó, o nome desse carinha que está aqui dentro do radical, eu vou chamar de quem? De radicando. Esse carinha aqui, que é o Nzinho, a gente chama ele de índice. E esse X aqui, que é o resultado, a gente chama ele de raiz. Então, galerinha, índice, radical, raiz e radicando são o quê? São os elementos da minha radiciação, do meu radical, beleza? Agora nós vamos aprender como calcular um radical, uma radiciação, tranquilo? Vamos lá, vamos por exemplo bem básico. Vamos pensar aqui, eu tenho aqui o radical e eu tenho o 4. Perceba que eu falei que aqui tem um N, né, nessa região. Lembra que eu falei que nessa região tem um númerozinho que a gente chama de N, que é o nosso índice? Aí você pergunta assim, professor, mas aí não está aparecendo nenhum número. Bem observado. Quando não aparece nenhum número aqui, é porque tem um 2 ali, escondido, tá? E a gente chama esse carinha aqui, quando tem o índice igual a 2, nós chamamos de raiz quadrada, tá? Mas raiz quadrada de quem? Raiz quadrada do radicando. Quem é o radicando? É quem está dentro do radical, ou seja, o número 4. O que ele está perguntando aqui é a raiz quadrada de 4. E como é que eu calculo isso? Ora, você lembra que você aprendeu potenciação antes de radiciação? É porque a radiciação a gente calcula usando potenciação. Ixi, professor, como assim? O que eu estou atrás? Eu não estou atrás de um x, que a gente chama que esse x é o valor da raiz, ou seja, é a raiz quadrada de 4 vale um valor x que eu não sei quem é. Então, quem será esse x? Perceba, esse x é um número que elevado ao índice. E quem é o índice? Quando não aparece nada, é 2. Então, eu estou querendo descobrir um número, que é o meu valor, que é a minha raiz, x, eu não sei quem é, por isso que eu chamei de x, que elevado a 2 seja igual a 4. Então, é isso que eu estou querendo descobrir. Radiciação é fazer uma potenciação. Então, como eu quero calcular a raiz quadrada de 4, é um número, que eu não sei quem é, que elevado ao índice da raiz do radical seja igual ao radicando. É isso que a gente faz. E que número que elevado ao quadrado dá igual a 4? A gente sabe que x tem que ser necessariamente igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 a gente aprendeu que é 4. Porque 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 que dá igual a 4, beleza? Então é assim que a gente calcula radiciação. É sempre achar um número, que é a minha raiz, quem eu vou querer encontrar, que elevado ao índice seja igual ao radicando. É assim que a gente calcula uma radiciação, um radical, beleza? Agora, galera, eu quero uma atençãozinha de vocês que a gente vai olhar para o índice, tá? O índice do radical. E vai ter algumas possibilidades, né? Lembrando, vamos lá. Eu tenho aqui o radical, eu vou ter um número dentro do radical, vou ter esse nzinho que é o meu índice. Vou até colocar ele de outra cor para ficar bem destacado, ó. E aí isso vai ser igual a um valor x que é a minha raiz. A gente vai tratar desse carinha aqui agora, a gente vai olhar para ele, para o índice, porque ele nos diz algumas coisas muito importantes. Beleza, nós vamos ter duas possibilidades para esse índice que eu vou colocar aqui, tá? Primeira possibilidade é esse índice ser um número par, tá? Primeira possibilidade que a gente vai estudar é esse índice sendo um número par.
Se o índice for um número par, como que a gente vai proceder? Exemplo, você vai ter aqui um radical com um número aqui dentro e o meu índice, agora eu vou colocar P para mostrar que ele é um índice par. Ou seja, 2, 4, 6, um número par, beleza? Então o que vai acontecer? Esse carinha aqui de dentro, que é o meu radicando, ele vai ter uma restrição. Ele tem que necessariamente ser maior ou igual a zero. Beleza, galera? Cuidado, viu? Atenção. Ah, professor, e se for menor que zero? Se for menor que zero, não existe solução pra gente. Não tem como calcular. Beleza? Agora, se esse índice for ímpar, então vou ter aqui o radical, um número lá dentro que é o radicando, e agora eu vou colocar o índice como i, representando que o índice é ímpar, um número ímpar. 1, 3, 5, 7, assim por diante, beleza? Agora, o cara que está aqui dentro, ele não tem nenhuma restrição. Ou seja, ele pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais. Beleza? Atenção, viu? Isso aqui é muito importante, sério mesmo. Pode cair pegadinhas aí de, por exemplo, vou aqui colocar um exemplo nesse caso. Pegadinhas do tipo, ele colocar uma raiz, lembrando, se não tem número aparecendo, é porque o índice é quanto? Muito bem, 2. Quando o índice é 2, o 2 não precisa aparecer. E aí dentro ele coloca assim, ó, menos 3. Aqui dá encrenca, né? Por quê? Porque o índice, sendo 2, raiz quadrada, né? A gente chama de raiz quadrada. O meu radicando ele tem que ser maior ou igual a zero. Aqui pra gente, ó, não existe resultado. Carinha de triste, beleza? Cuidado com essas pegadinhas. Agora, uma outra observação que eu quero mostrar pra vocês, que isso aqui é diferente disso aqui, ó. Ah, professor, não tem como calcular, tem um menos ali. Calma. O menos está do lado de fora, não está dentro do radicando. Então isso aqui é menos. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então o resultado dá menos 2. Cuidado, tá? Fica ligado isso aí que vai dar tudo certo. Vamos para cima.